Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Astro Insight 77. Aqui que é o nosso cantinho, a nossa comunidade de autoconhecimento, de desenvolvimento, rumo a essa nossa jornada interior. E nós estamos numa playlist maravilhosa falando sobre a mandala astrológica e sobre as casas astrológicas. O intuito dessa playlist é a gente trazer um pouquinho de autoconhecimento, utilizarmos a astrologia como um grande guia nas nossas vidas, algo que pode nos auxiliar melhor nessa nossa jornada. Vamos falar da casa 4, essa casa que é a casa das nossas raízes, do nosso lar, da nossa base emocional. A gente veio de uma casa 3, falando sobre a nossa comunicação, como a gente interage, como a gente absorve conhecimento na vida. E na casa 4 a gente começa a exercitar isso dentro dos ciclos mais próximos, né? Então é a casa do lar, é a casa da estrutura emocional, é a casa daquelas nossas relações extremamente próximas e íntimas, né? Quando a gente fala de lar, a gente está realmente falando desse ambiente, né? Do primeiro ambiente nosso, seja a nossa própria casa, às vezes a casa de uma avó, de um tio, né? Que a gente tem ali como um lar também. Então a gente está falando daquele primeiro acolhimento, daquela estrutura que primeiro nos acolheu, né? É super importante também, embora essa casa não seja a casa do espiritual, não seja a casa da ancestralidade, mas a gente fala das conexões com as nossas raízes, com aquilo que efetivamente a gente compreende no primeiro momento. Lembre-se que a gente está numa grande jornada e a gente ainda está na casa 4. Então a gente está dentro dessa jornada do herói, a gente está evoluindo de uma maneira bastante sistematizada. Então aqui a gente já fala um pouco, né? Eu estou me conectando com esse lar, com essas pessoas, mas eu tenho outras origens, então isso pode remeter sim, como eu falei, à casa de uma tia querida, de uma avó querida, as vivências ali divididas, né, com aquelas pessoas. E a casa das emoções é a base da nossa segurança interna, as nossas primeiras emoções, aquilo que nos deixa de pé, que nos dá realmente uma segurança para seguir, né? Então, dentro da casa 4, a gente vai estar falando sempre do ambiente familiar, ou seja, a influência que esse lar tem sobre mim, as pessoas que estão ali, as influências dessas pessoas, seja pai, mãe, uma avó, um tio, um padrasto, uma enteada, né? Um enteado, ou seja, aquele ciclo que ali está, né? A gente pode estar falando também de relação com cuidadores, né? Então, impactos com aqueles pais de formação, não necessariamente os nossos pais sanguíneos, né? Mas pessoas que influenciam de uma certa maneira ou influenciaram de uma certa maneira a nossa educação, né? Eu, por exemplo, tenho um tio que é muito presente na minha vida, né? Sempre me influenciou muito, sempre cuidou muito de mim. Então, essa relação com ele está muito ligada ali à casa 4. É na casa 4 também que a gente vai perceber as memórias de infância, experiências ali que moldaram a nossa base emocional, né? Que vão trazer para a gente uma série de desafios e mais também de muita coisa boa na idade adulta, né? E aí a gente está falando aqui da conexão com a herança familiar, né? E mais uma vez aquilo que é uma herança mais palpável, né? Não necessariamente algo mais espiritual que a gente vai ver em outros momentos, tá bom? Como exemplo, né? Se a gente tem ali uma casa 4 no signo de câncer, né? Então a gente pode estar falando de uma pessoa com foco muito em laços emocionais, no aconchego. Câncer já é um signo extremamente familiar, né? Ele já é um signo extremamente emotivo. Então, uma casa 4 ali transforma isso em algo, potencializa, né? Muito mais essas relações, né? Por exemplo, já que se a gente tiver um Capricórnio ali, né, na casa 4 em Capricórnio, Capricórnio é o signo da estrutura, né?
É o signo, lembre-se de Capricórnio, perseguindo os seus sonhos, subindo a montanha, indo em busca daquilo que a gente quer. Então pode ser que a gente tenha uma estrutura e uma responsabilidade familiar muito grande, né, em relação a esses aspectos, né? E aí, claro, a gente sempre vai depois, nós vamos aqui no canal amadurecer um pouquinho sobre os signos, suas características, seus lados positivos e seus lados desafiadores. Às vezes um Capricórnio ali na casa 4 pode significar um desafio daquela pessoa que acha que precisa levar a família toda nas costas, sabe? Se sacrificar, fazer o máximo que pode, mas para que tudo funcione. E isso torna-se um desafio enorme, né? Mas a gente vai amadurecer um pouco depois essas características, né? Vamos falar um pouquinho agora dos planetas, né? Então, se a gente tem um Sol ali dentro da casa 4, por exemplo, a gente vai ter uma forte identificação com a família. Pode ser aquela pessoa que desde muito pequenininho sempre pensou em formar uma família, em ter filhos e procriar, né? Então, tem uma tendência a isso, né? A gente tem uma lua ali na casa 4, a gente pode estar falando de uma alta sensibilidade emocional, né? A lua é emoção, né? Então, assim, pessoas muito emotivas com a família, pessoas talvez muito ligadas àquela nostalgia, né? Aquela característica. Eu tenho um amigo que é muito engraçado, que ele, todas as vezes que a gente se reúne e conversa, ele sempre traz uma lembrança. Então, às vezes, pode ser uma lua ali em casa 4, né? Da família dele e tal. Ele sente prazer em contar aquilo. E é bem interessante, é uma característica muito forte, né? Já um Urano ali na casa 4, né? Urano é como diz a Aline Macari, ele é o plot twist, né? Ele é o inusitado, ele é aquilo que de onde a gente menos espera vai aparecer, isso é Urano, né? Urano, esse maravilhoso. Então, pode ser que a gente tenha uma casa ali, uma pessoa mais dinâmica. Em compensação, pode ser que a gente esteja diante de uma pessoa com uma estabilidade familiar um pouco mais aguçada. Então, pessoas que de repente não são tão ligadas à família, que entendem o papel da família, das raízes de tudo, mas que, pô, beleza, valeu, vim nessa família, que maravilha, mas eu amplio essa família, né? Então, assim, pode ser características aí interessantes. Mais uma vez eu vou lembrar para vocês que aqui a gente está diante de exemplos que para que a gente possa fazer uma interpretação real, né, e trazer para vocês os insights necessários, é sempre, sempre bom lembrar que você deve procurar um astrólogo profissional, tá bom? Para fazer a leitura, a interpretação da tua mandala, né? E todas as características que vão estar relacionadas aí ao dia, horário e local que você nasceu. É assim que se constrói a mandala astrológica, tá bom? Resumidamente, o que a gente vai ter na casa 4? A base emocional, como a gente vai construir essa segurança interna, né? E por isso que a gente fala muito de família, de raízes, de relações muito próximas, né? A conexão com as nossas origens. Então, às vezes, a gente entender de onde a gente veio, os nossos antepassados, um pouco da história da nossa família, isso vai nos trazer conexão, né? E a gente está falando do autoconhecimento. A gente entender quais são os padrões emocionais, como é que a gente funciona, né? Como é que nós funcionamos, como é que a gente se posiciona e olha para a vida. Então, isso é casa 4, né? Como é que a gente vai perceber a nossa casa 4? Identificando o signo que nós temos dentro dessa casa 4, né? Analisando os planetas que de repente a gente pode ter lá dentro da casa 4 e refletindo um pouquinho com as nossas conexões mesmo, como é que a gente lida com esse lar, com essas memórias, com a nossa família, como é que isso acontece, né, dentro de nós. Mais uma vez, é super importante dizer que para você ter uma compreensão melhor, procure um astrólogo profissional. Mas procure perceber como é essa sua relação, né, com as suas bases emocionais, com o seu lar. E claro, eu sempre convido vocês a compartilhar esse nosso conteúdo, né, para que ele chegue a mais pessoas como nós que estão nessa jornada de autoconhecimento, né, de desenvolvimento e que podem sim, através do nosso canal aqui da nossa comunidade, ter os seus insights e os seus direcionamentos, tá bom? Um beijo forte para vocês. Não esqueçam também de nos seguir lá no Instagram, Astro Insight 77.
Lá a gente tem conteúdo toda semana, outros insights, e assim a gente vai seguindo nessa jornada. Um beijo grande para vocês e nos encontramos na próxima Casa Astrológica. Tchau!